E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai começar uma série de 5 vídeos intitulada Por Onde Eu Começo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações assim que saírem. Eu sou o Otmar Schneider. Eu sou o Elon Florindo. E vamos ao que interessa. Por onde eu começo? Primeiro vídeo da série. Por onde eu começo a investir? Schneider, essa deve ser a segunda pergunta que todo mundo se faz. A primeira é, por que eu devo investir? Mas se a pessoa já está aqui assistindo o nosso canal, com certeza ela já está investindo, já respondeu essa pergunta. Não faz sentido a gente voltar a discutir sobre isso, mas ensinar para a pessoa, ou pelo menos dar uma dica de como começar, né? E eu acho que essa é uma parte muito importante, não só para quem já está nos investimentos, como também para quem que está entrando nos investimentos. Que às vezes o investidor começa nesse mundo sem entender muito quais são os seus objetivos, sem entender o que é que ele quer, sem saber o que ele espera. Ele simplesmente está investindo. E eu acho que esse esclarecimento vale a pena. Não, com certeza. E investir, ele significa você dar um direcionamento para o excesso de capital que você produz. Então, quando você começa a investir é porque você tem um pouco de dinheiro sobrando. Então, você vai dar destino a esse excesso de capital que você está produzindo. Aonde eu coloco esse dinheiro? E eu acho, então, que a resposta para essa pergunta, né, de por onde eu devo começar, é em conhecimento. Eu acho que o primeiro investimento que você deve fazer é em capacitação. É você entender como tudo funciona, como são os investimentos e se conhecer. Então, o conhecimento, eu acho que é o primeiro investimento que deve ser feito. Normalmente, como acontece? Não é pelo conhecimento. As pessoas têm um pouquinho de dinheiro, elas vão lá no banco, aí o que elas fazem? Senhor gerente, eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui, o que eu faço com esse dinheiro? Onde eu coloco? E é legítimo isso, né? Porque o gerente do banco, ele lida com as finanças pessoais, ele sabe alguma coisa de mercado financeiro, e a pessoa vai na esperança de ser um especialista. Exatamente. O problema é que o gerente do banco, ele é um vendedor e o banco ele é uma loja. Então eles vão vender o produto que é melhor para o banco, o produto que tem uma gratificação maior ou que dá um retorno bom para o banco, porque o banco ele tem que ter lucro. Então você precisa primeiro entender um pouco de investimento para quando for conversar, seja com o gerente do banco ou com outro tipo de especialista, saber quando o negócio é bom para você. Exatamente. As pessoas, quando elas começam a investir, elas não se preocupam muito com isso. Muito pelo contrário. Agora, quando elas vão comprar um eletrodoméstico, por exemplo, quando elas vão... Um carro. Imagina você comprando um carro. Quando você vai comprar o carro, você quer saber o modelo, cor, ano, consumo, motor. O cara vai na banca de revista, compra jornal, conversa com aquele amigo que é especialista, vira o negócio de cabeça para baixo. Exatamente. Vai naquela lojinha de eletrodomésticos, sabe todos os pixels da televisão, a quantidade de resolução, se é 4K, 7, LED, QLED, OLED. E quando vai na loja, dá aula pro vendedor, né? Não, porque isso daqui é assim, 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 assado. Quer dizer, ele sabe mais do que o próprio vendedor. Exatamente. Porque com seu dinheiro você não tem o mesmo cuidado. Você vai atrás da dica quente, da carteira recomendada, ou daquele seu colega que te falou, não, isso aqui é legal e funcionou para mim. Pessoal, e é aí que surge a famosa figura do guru. Famosa e perigosa, né? Porque que sempre vai ter guru falando para você, dica para você ter sucesso, para você emagrecer e para você ficar rico. Todo mundo quer sucesso, emagrecer e ficar rico. Se possível nessa ordem. E aí o que acontece? Nada disso funciona às vezes para você porque algumas decisões e alguns sacrifícios só dependem de você. Então não adianta o cara te passar uma fórmula mágica se você não entende, se você não se conhece, se você não sabe quais são os seus limites. Aí você acaba caindo em determinadas ciladas. Por exemplo, quem não tem aquele amigo que fala eu te dou 1,5% ao mês, 2% ao mês no investimento, 5% ao mês, 3% ao dia. E se você não entende, você não sabe que aquilo é possível ou não. Vai que é. Você não tem como mensurar isso. Você vai pelo... deve ser. Se o sujeito está me falando, é bom. Então, pessoal, o sucesso ele tem um caminho. Você tem que conhecer a si mesmo, você tem que saber quanto que você gasta, como você gasta, o que é o suficiente para você. Isso só você pode dizer. E além disso, você precisa saber o seguinte, entender o sistema, ter conhecimento do sistema. Que tipo de investimento te deixa tranquilo? É renda fixa? É renda variável? Qual que rende mais? Qual que te tira o sono? Esse é muito importante. Qual é a renda mensal que você precisa no futuro? Exato, o estudo é muito importante. O filósofo Platão ele já fala o seguinte, conhece-te a ti mesmo. Se você conhece a você mesmo,
é o grande início para tudo do investimento. Você tem que saber o que você quer. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Outra coisa que é muito importante é você estabelecer seus objetivos. Qual é a renda que você quer ter com esse investimento no futuro? Quanto você acha que no futuro você vai precisar? Quanto é o suficiente para você viver? Isso só você pode dizer. Você pode até um planejador financeiro, ele vai te ajudar a falar sobre isso, ele vai te orientar nos melhores investimentos. Isso é uma boa, mas você precisa saber disso. É como você ir ao médico pedir uma receita médica sem saber a doença que você tem. Pois é, né? E existe uma certa adversidade na vida. Cada um ele tem uma receita, cada um tem uma fórmula que só funciona para si. Você não pode pegar o que deu certo para outra pessoa e tentar aplicar para você. Então, o autoconhecimento e o conhecimento do mercado, do ambiente que você está, é o mais importante para que você tenha sucesso nessa escolha. Outro conhecimento muito importante que você deve ter é a sua tolerância ao risco. É quando dá errado, como você se comporta. A gente costuma dizer o seguinte, que o investidor iniciante é aquele que nunca passou por uma crise. Quando o investidor passa por uma crise e ele mantém o seu pensamento e ele consegue passar pelaquela crise sem grandes traumas, esse cara pode dizer que foi um investidor experiente. Exatamente. Então, quando as coisas se agravam, quando você não se conhece, as coisas acabam se agravando, e você tem uma família, você tem filhos, pessoas que dependem de você, o fracasso ele fica muito pior, né? Então, por isso que a gente fala que a gente tem que arriscar quando a gente é mais novo e nunca quando a gente já está mais velho. Você tem que começar jovem. Por quê? Porque você começa a tomar o risco, você começa a entender como é que as coisas funcionam, e quando você já está mais velho, você tem que procurar preservar mais as coisas que você já tem. E uma atitude muito importante do investidor é o seguinte, ele entender que a consequência dos atos dele, a ele pertence. Então às vezes você vai, pega uma dica, pega uma carteira que o negócio não dá certo, você vai querer colocar a culpa na outra pessoa, mas não é, a culpa é sua, você decidiu fazer aquilo. Então você precisa ter conhecimento para decidir aonde você vai colocar o seu dinheiro. Exatamente. Outra coisa, pessoal, ninguém conhece o futuro. Então se aparecer alguém para você falando, a bolsa vai explodir agora, vai estourar ou vai cair, ninguém sabe o futuro. As pessoas elas tendem a acreditar em alguma coisa, mas você não precisa ir pela cabeça dos outros, e nem deve, né? Nem deve. E principalmente o seguinte, o que a gente faz é tentar alinhar as nossas decisões e alinhar o nosso conhecimento de forma que ele siga uma tendência de bons frutos no futuro. Nada é garantido. Você pode fazer o plano aqui, mas ninguém sabe o que acontece amanhã. Então é importante você ter conhecimento, você ver o que aconteceu, você analisar fatos que aconteceram no passado, o comportamento de determinados tipos de investimento, saber comparar essas coisas, para que quando elas aconteçam você tenha a paz de espírito de saber o seguinte, tudo bem, deu errado, a decisão foi minha, mas fui eu que decidi. Exatamente. Então, com relação à informação, ela é muito importante. Aonde conseguir informação? Então, existe informação de qualidade em boas casas de research, em jornais, em diversos artigos que são escritos. Você deve ler essa informação, filtrar e verificar realmente o que você pode utilizar. Entender que a decisão é sua. O analista pode até fazer uma recomendação, pode até fazer uma carteira recomendada, você pode olhar um determinado relatório financeiro, mas se você não entender o que está escrito ali, você só está olhando. Você precisa saber interpretar aquela informação e colocar aquela informação dentro da sua perspectiva. Aquilo é bom para mim? No próximo post, a gente vai falar um pouco sobre o início da jornada dos investimentos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, Se inscreva no canal e fique tranquilo.